Olá, boa noite. Boa noite. A guerra é uma derrota, a destruição da fraternidade humana. Palavras do Papa ao renovar apelo para o fim dos conflitos na Terra Santa. Ajuda humanitária chega, mas confrontos continuam. Mais um grupo de brasileiros repatriados de Israel chega ao Brasil. Em reta final do Sínodo, bispos preparam mensagem ao povo. CNBB lança pesquisa para entender a realidade da catequese no país. Após demissões por telegrama, metalúrgicos da GM entram em greve. Eleições de 2024 terão transporte público gratuito. Brasileiros se unem em dia de oração pela paz em ato convocado por Francisco. A serviço da vida e da esperança. Esse é o Canção Nova Notícias. O Papa Francisco afirmou neste domingo, durante o Ângelus, que não devemos ser escravos de nenhum poder mundano. O Santo Padre renovou seu pedido pelo fim da guerra e recordou que a próxima sexta-feira, dia 27, será um dia de jejum, oração e penitência pela paz no mundo. Penso alla grave situazione umanitaria a Gaza. O Santo Padre manifestou sua preocupação e tristeza e assegurou orações e proximidade a todos os que sofrem com a guerra, reféns, feridos, as vítimas, seus familiares. O hospital e a paróquia ortodoxa grega que foram atingidos na faixa de Gaza causaram especial preocupação e tristeza ao Papa e renovou seu apelo para que a ajuda humanitária continue a chegar e que os reféns sejam libertados. Cada guerra que há no mundo, penso também na Ucrânia, é uma derrota. A guerra é sempre uma derrota, uma destruição da fraternidade humana. Na reflexão antes do Ângelus, Francisco explicou o Evangelho de domingo, em que Jesus diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Essas palavras que se tornaram de uso comum são às vezes mal interpretadas, como se Jesus quisesse separar a realidade terrena da espiritual. Na verdade, explicou o Papa, Jesus dá a cada um a sua devida importância. A César pertence o cuidado com a ordem terrena, e os cidadãos devem contribuir com o bem comum, mas a Deus pertence o homem. Sulla moneta dunque c'è l'immagine dell'imperatore. Sobre a moeda, há a imagem do imperador, mas Jesus nos recorda que na nossa vida está impressa a imagem de Deus, que nada e ninguém pode obscurecer. Qual imagem porti dentro de te? Ao concluir, o Papa levou cada um a se questionar qual é a imagem que carrega dentro de si e pediu que a Virgem Maria nos ajude a reconhecer e honrar a nossa própria dignidade e a de cada ser humano. É quella de ogni essere humano. Na Terra Santa, Israel bombardeou o enclave palestino na contraofensiva ao grupo extremista Hamas. Ao sul da faixa de Gaza, a chegada de ajuda humanitária sinaliza um alívio aos inocentes que sofrem os horrores da guerra. O Ministério da Defesa de Israel se organiza para o próximo passo no combate ao Hamas. As tropas israelenses estão concentradas na fronteira de Gaza e, ao que tudo indica, o exército de Israel poderá atacar por terra ar e mar. A presidência dos Estados Unidos ressaltou a necessidade de uma passagem segura dos estrangeiros para fora de Gaza. Já a União Europeia apoiou a ONU e pediu uma pausa no conflito para que mais ajuda humanitária chegue aos civis palestinos. O terceiro comboio de caminhões do Programa Alimentar das Nações Unidas entrou em Gaza. Roupas, remédios e alimentos são distribuídos aos palestinos e estrangeiros que fogem do caos da guerra. No voluntariado, a assistência humanitária ganhou reforço da solidariedade. Rani recolhe a doação de palestinos que estão fora de Gaza e reúne o que recebe da ONU. Ele diz que as cestas básicas já estão se acabando e que, se uma nova remessa não chegar logo, não terá o que distribuir. Na região onde vivem 2.300.000 habitantes, os estoques de alimentos, água e combustível estão baixos.
De acordo com a ONU, para atender às necessidades essenciais em Gaza, seriam necessários cerca de 100 caminhões de ajuda humanitária todos os dias. Mais um grupo de brasileiros repatriados chegou hoje ao país. Ronaldo da Silva, em Brasília, traz mais informações para a gente. Boa noite, Ronaldo. Olá, Reinaldo. Boa noite para você também e para cada pessoa, para toda a audiência da Canção Nova nesse instante. Olha, passa de 1.400 o número de repatriados pela Força Aérea Brasileira. No Egito, representantes de diversos países se reuniram em busca de soluções para o fim do conflito na Terra Santa. Chegou nesta madrugada ao Brasil o 8º avião com brasileiros repatriados de Israel. 209 passageiros e 9 animais domésticos desembarcaram no aeroporto do Rio de Janeiro. Desde o início da operação, no dia 10 deste mês, 1.410 brasileiros foram trazidos de volta ao país. Em outra frente, na faixa de Gaza, um grupo ainda aguarda a liberação da passagem de Rafah para sair da zona de conflito. Neste fim de semana, no sábado, líderes de 30 países, inclusive um representante do governo brasileiro, participaram de uma reunião no Cairo, capital do Egito, para tentar encontrar uma saída para o conflito. Mas nada foi decidido e nenhuma declaração foi feita. O governo do Egito conseguiu fazer a liberação da fronteira com a faixa de Gaza. E hoje, 40 caminhões ingressaram no território palestino com ajuda humanitária, medicamentos, alimentos e também material de limpeza para os civis que sofrem com o conflito entre israelenses e palestinos. E o Supremo Tribunal Federal tornou obrigatório, por unanimidade, o transporte público gratuito nas eleições de 2024. A regra valerá para as eleições do próximo ano, quando candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito e vereadores serão escolhidos para as casas legislativas dos municípios do país. Quem utiliza o transporte público aprovou a determinação. Muito bom. Que aí é a oportunidade de todo mundo voltar, né? Ajudar muito para as pessoas que moram longe e trocou de casa para ir votar onde é o local que ela vota. A Suprema Corte entende que é inconstitucional a omissão do poder público em ofertar nas zonas urbanas, em dias de eleição, o transporte público coletivo gratuito e com frequência compatível com aquela praticada em dias úteis. O custo do transporte público no Brasil é elevado. Os dados que eu tenho aqui são relevantes. Segundo o mapa da pobreza, o contingente de pessoas com renda domiciliar per capita abaixo de R$ 500 no Brasil atinge 62,9 milhões de brasileiros em 2021. Ou seja, cerca de 30% da população do país vive em estado de pobreza e em insegurança alimentar. A gratuidade se estende aos transportes urbanos coletivos, ferroviário, rodoviário e aquaviário, incluindo situações em que seja necessário o uso de mais de um tipo de transporte. Os ministros do colegiado no STF ressaltaram que cabe ao Congresso Nacional legislar sobre o tema, mas que na ausência da Casa Legislativa, o Tribunal Superior Eleitoral pode publicar a regra. Por que me parece importante isso? 0,2% de estrutura, porque já tem os 40%, só aumentaria para 100%, e 0,37% de gastos, porque aí seria inteira a gratuidade. O TSE também definiu regras para a realização de lives eleitorais dentro de residências oficiais para candidatos à reeleição em cargos de prefeito, governador e presidente da República. É permitido desde que em ambiente neutro. E daqui a pouco a gente volta com mais notícias aqui de Brasília. Até já. Até já, Ronaldo. Obrigado. Olha, funcionários de 3 fábricas da General Motors no Brasil entraram em greve nesta segunda-feira após o anúncio de demissões pela empresa por meio de telegramas. O movimento dos trabalhadores de São José dos Campos, São Caetano do Sul e Mogi das Cruzes protesta contra as demissões anunciadas pela empresa no fim de semana.
Então a empresa não procurou o sindicato para negociar, para achar um caminho, simplesmente demitiu as pessoas, demitiu mulheres grávidas, demitiu pessoas com doentes, pessoas com deficiência. A GM teve uma lucratividade absurda nos últimos anos e não tem nenhum motivo para realizar essas demissões. Os funcionários impuseram uma condição para voltar ao trabalho nas fábricas. Eles garantem que só vão descruzar os braços se todos os desligamentos forem cancelados. Além disso, pedem estabilidade de emprego e manutenção dos atuais postos de trabalho. Voltamos com notícia internacional com foco na eleição presidencial na Argentina. Após o domingo de votações e o período de apuração, Sérgio Massa surpreendeu obtendo mais votos e disputará o segundo turno com Javier Milei. O resultado do primeiro turno na corrida eleitoral argentina surpreendeu. Ele não era o favorito, mas Sérgio Massa, candidato governista e atual ministro da Economia, chegou ao final com 36,7% do total apurado, ou seja, mais de 9.600.000 votos. Vou a convocar a um governo de unidade nacional. De acordo com o candidato, a Argentina precisa de um governo que promova unidade no país. E disse que isso não pode acontecer baseado em acordos partidários. Na política argentina. O segundo turno argentino está marcado para 19 de novembro. Massa vai concorrer com Javier Milei, candidato populista que em agosto havia vencido a votação das primárias e ficou com quase 8 milhões de votos, ou seja, praticamente 30% do total. Se trabalhamos juntos, podemos evitar que nossos chicos se vayam do país. Milei diz acreditar ser possível acabar com a corrupção e privilégios políticos e evitar que os jovens queiram deixar a Argentina para ganhar a vida. Para ele, é preciso pensar no futuro do país. Pensemos no futuro. Mais de 35 milhões de argentinos estavam aptos a votar. 74% compareceram às urnas, um recorde negativo em 40 anos de democracia na Argentina. O país escolheu ontem 130 dos 257 integrantes da Câmara dos Deputados e 24 dos 72 senadores argentinos. Quem vencer a presidência tomará posse do cargo no dia 10 de dezembro. Um ataque a tiros aconteceu na manhã de hoje na Escola Estadual Sapopemba, zona leste da capital paulista. Então nós vamos chamar o Sidney Fernandes, que traz as informações de mais um episódio de violência na escola. Boa noite, Sidney. Sim, uma ocorrência triste e lamentável que tirou a vida de uma estudante e deixou outras 3 pessoas feridas. Boa noite, Elaine, e boa noite a você que nos acompanha. A Polícia Militar foi acionada e prendeu o autor dos disparos, um estudante do ensino médio de 15 anos de idade. Em nota, o governo de São Paulo lamentou o ocorrido e disse que presta atendimento às vítimas e apoio psicológico a toda a comunidade escolar. Os motivos do ataque ainda estão sendo investigados. As aulas na unidade de ensino onde ocorreu o ataque foram suspensas por 10 dias. Um relatório produzido por pesquisadores da Universidade Federal de Pelotas traz um panorama de uma enfermidade que atinge cerca de 30 milhões de brasileiros, a hipertensão. Cerca de 9 mil pessoas das 5 regiões do país responderam a um questionário por telefone. O que chama atenção no estudo é o número de brasileiros que, mesmo com diagnóstico de pressão alta, não seguem o tratamento adequado. Coração, rins e cérebro. Esses são alguns dos órgãos que podem ser atingidos quando a hipertensão não é tratada da forma correta. Do ponto de vista do coração, nós temos não só o infarto, mas nós temos a arritmia cardíaca, nós temos a insuficiência cardíaca. No rim, nós temos a doença renal crônica. O aumento da pressão pode afetar as artérias dos olhos e, em alguns casos, levar à cegueira. De acordo com o inquérito de fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis em tempos de pandemia, realizado este ano, o Brasil possui 36 milhões de pessoas com hipertensão. 12,5% dos hipertensos não usam um medicamento prescrito pelo médico de forma adequada. Uma vez hipertensas, elas vão ter que tomar remédio para a vida toda. Por quê? Porque a hipertensão arterial é o principal fator de risco para as doenças cardiovasculares. Receberam
um acompanhamento médico correto é importante para os hipertensos. Outro relatório da OMS revela que para o Brasil atingir uma taxa de 50% de controle da pressão alta no país, é necessário que pelo menos 8 milhões de pessoas tenham um tratamento eficaz contra a doença. A medicina já busca soluções para que os pacientes possam seguir o tratamento de forma mais eficaz. Para controlar a pressão, o paciente tem que tomar mais de 2 medicações. E a gente sabe que quanto maior o número de medicamentos que as pessoas têm que usar, maior a chance dela não aderir ao tratamento cronicamente. Então, a proposta que vem sendo feita é que se tenha combinações fixas e que a pessoa tome um comprimido ao dia, e isso vai conseguir controlar ao longo das 24 horas os níveis pressóricos. Associado ao tratamento, hábitos de vida saudáveis também são bem-vindos. O estilo de vida mais saudável é importante para todo mundo, em todas as faixas etárias. Evitar fumar, enfim, todas essas modificações são fundamentais para quê? Para que você tenha uma vida saudável e viva bem. A Comissão Episcopal para a Animação Bíblico-Catequética da CNBB lançou uma pesquisa para conhecer melhor a realidade da catequese no Brasil. Em todo o país, milhares de catequistas testemunham e transmitem a fé professada pela Igreja Católica. Há 7 anos, Magali é catequista de crianças na paróquia Bom Jesus dos Passos, zona norte da capital paulista, um ministério repleto de desafios. Para mim, o principal é você integrar a família junto com a criança na catequese. É um encontro que a gente vai levar não só a criança, como a família a conhecer a igreja, a conhecer os ensinamentos de Jesus. Pensando em conhecer essas realidades por meio dos catequistas, a Comissão Episcopal para a Animação Bíblico-Catequética da CNBB lançou pesquisa com o tema A Catequese Hoje no Brasil. É um meio privilegiado para nós, além de escutarmos, alcançarmos também um diagnóstico acerca da catequese a serviço da iniciação à vida cristã. A comissão se encarrega de animar, acompanhar, promover e orientar a caminhada bíblico-catequética. Ao todo serão beneficiados 19 regionais da CNBB que compõem a Igreja no Brasil. O formulário online, que pode ser preenchido até o final do ano, aborda questões sobre o perfil do catequista, os desafios na comunidade, frequência de formações e como a paróquia está engajada nesse processo. As informações vão contribuir para o planejamento dos próximos anos. Quais são os desafios que devem ser iluminados, quais são as sombras que precisam ser iluminadas, quais são as alegrias que já estamos constatando, que significa que devemos sempre avançar por ali, o que um regional tem e que o outro ainda não possui de modo satisfatório, e como pode haver essa troca de experiências para nos ajudar. Apesar dos desafios, Magali não esconde a alegria de ser catequista e servir neste vasto campo de missão. Eu acho que você mostrar Jesus para a criança não tem coisa mais gratificante. A gente precisa plantar essa semente de amor. Eu amo ser catequista e falo que vou ser catequista a vida toda, né? Os bispos que participam do Sínodo em Roma deverão concluir a discussão de alguns temas, pois o encontro do episcopado se encaminha para o encerramento no próximo domingo, dia 29. Veja na reportagem as informações dos trabalhos realizados hoje na Sala Paulo VI. Na Basílica Vaticana, o ponto alto da fé cristã reuniu os participantes da Assembleia Sinodal. Our synodal journey is not a pre-programmed. Na homilia, o cardeal Charles Bo, arcebispo em Mianmar, afirmou que a viagem sinodal não é uma odisseia espacial pré-programada, com equações matemáticas fixas. Ao contrário, disse ele, que quando Deus chama, ele se torna o guia, o roteiro e o companheiro. Nel nome del Padre, del Figlio e do Spirito Santo. O Papa Francisco conduziu a oração na Sala Paulo VI.
O cardeal arcebispo de Marsella salientou que esta será uma semana de decisões e de muito trabalho. À la fois pour pouvoir se mettre d'accord sur les points auxquels nous arrivons. Viveremos momentos importantes para nos colocarmos de acordo sobre que ponto chegar, sobre questões que ficam em aberto e divergências a aprofundar e esclarecer. Teremos um grande trabalho a fazer. Na coletiva de imprensa, o prefeito do Dicastério para a Comunicação falou do rascunho da Carta ao Povo de Deus feita pela Assembleia. O texto, que relata a experiência dos trabalhos sinodais, foi bem recebido e deve ser publicado na quarta-feira. Para o arcebispo de Viena, se os participantes não saírem dessa experiência sinodal sem um aumento de fé, esperança e caridade, tudo terá sido em vão. Speranza e carità, tutto in vano. Olha, no Minuto Sínodo de hoje, Padre Guilherme Júnior destaca que, por vezes, a mídia distorce o verdadeiro sentido desse momento de comunhão tão importante para a Igreja. Segundo ele, é hora de cessar vozes que confundem e causam divisão. Não devemos ter medo do sínodo. O sínodo é um instrumento pela qual a Igreja sempre utilizou para construir caminhos e percursos para a nossa fé, dar respostas às realidades presentes no nosso mundo e propondo a fé como a garantia para que nós possamos seguir os passos de Jesus. A comunhão, a participação e a missão são um convite e um desafio para cada um de nós trilharmos um caminho de unidade, de fé e de perseverança. Talvez a mídia possa distorcer aquilo que realmente é o sínodo, mas nós precisamos ouvir o Espírito, como nos pede o Santo Padre, o Papa Francisco. É hora de deixar o Espírito falar e cessar tantas vozes que nos confundem e causam divisão. O documentário Vida Humana, que será exibido em Brasília, ilustra a verdadeira beleza e importância do dom da vida, mesmo diante de sofrimentos e dificuldades. Nós voltamos então à capital federal com Ronaldo da Silva, que tem mais detalhes. Ronaldo. Daqui a pouco vai começar aqui em Brasília uma roda de conversa com a reestreia do filme Human Life, A Vida Sempre Vale a Pena. A obra traz inúmeras experiências de vida para resgatar o valor e o propósito da existência humana em qualquer circunstância. O filme foi produzido na Itália, Brasil, Alemanha e Estados Unidos. A repórter Aline Campelo conversou com o diretor da obra, Gustavo Brignoli, que veio de Roma para a reestreia. Gustavo, como que surgiu a ideia de fazer esse documentário? Bom, o documentário a ideia surgiu em 2018, na verdade, final de 2017. Eu tive uma situação familiar em que a primeira gestação de minha mulher não foi adiante, teve um aborto espontâneo, o que me sensibilizou muito com relação ao fato que a beleza da vida e a vida não está em nossas mãos, né? Não estava em minhas mãos. É uma coisa que em princípio parece óbvia, mas me deparando de maneira muito direta, sentindo na carne essa limitação, eu resolvi e decidi, junto com meu amigo Luiz Henrique Marques, que é quem fez o filme junto comigo, optamos por criar um documentário que trouxesse a beleza da vida em variadas situações, mesmo nas dificuldades, mas não só, também na beleza das pequenas coisas que nós temos nas nossas histórias, né? Agora, essa roda de conversa antes dessa reexibição, qual que é o objetivo? O objetivo é explicar um pouco o fenômeno do filme, vamos dizer, no sentido da sua produção, quer dizer, como é que um filme independente possa atingir um público grande e num espaço de tempo relativamente prolongado, que é uma coisa que não acontece com tanta frequência no cinema. Mas também é dividir a história, minha história pessoal, e talvez para as pessoas poder ser um testemunho de tentar encontrar em toda a situação da vida, inclusive nas dificuldades, uma faísca, uma fagulha que seja para fazer com que a chama da beleza possa nos iluminar.
A gente fica por aqui. Desejo a todos uma ótima noite. Até amanhã, Reinaldo. Obrigada, Ronaldo. Olha, o Rio Negro, que enfrenta a maior seca da história, continua diminuindo. O nível das águas ficou abaixo dos 13 metros pela primeira vez em 121 anos. Enquanto no sul do país, tem novo alerta para temporais. A Mauricéia Silva traz os detalhes da previsão para a gente. Boa noite, Mauri. Boa noite, Elaine, Reinaldo e a você que nos acompanha. Pois é, Elaine, nesta semana um novo ciclone se forma em alto mar e reforça a presença de chuvas e ventos no sul do país, o que faz com que a região volte a acender o alerta para tempestades. A terça-feira será de muita chuva no sul do país, do extremo norte do Rio Grande do Sul até o Paraná e com registro de temporais. A terça-feira também começa com tempo firme em todo o Sudeste e altas temperaturas em parte de Minas Gerais e em São Paulo. Pode haver pancadas de chuva no Triângulo e na zona da Mata Mineira. Já na região centro-oeste, no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, as temperaturas seguem elevadas, mas pode chover de forma isolada em toda a região. Já na região nordeste, no litoral da Bahia, vai chover bastante, mas também aqui na região entre Maranhão, Fortaleza e Piauí. E também entre o Rio Grande do Norte e Sergipe, a chuva será isolada. E no interior da região, o tempo segue seco e firme. A semana ainda estará quente no norte do país, mas os temporais podem atingir Manaus. O ar será abafado e com pancadas de chuva, que podem ocorrer entre Amazonas, Pará e Roraima. Vamos às temperaturas? Temos aqui mínima de 18 graus no Rio de Janeiro e máxima de 42 graus em Cuiabá. Eu volto com você, Reinaldo. O fim de semana foi de festa para a Arquidiocese de Belo Horizonte. Nesse fim de semana especial para a igreja lá na capital mineira. É que a igreja Nossa Senhora de Fátima foi elevada a santuário. E a missa solene contou com a participação dos devotos da Virgem de Fátima. Fim de semana especial para esta fiel. Há 15 anos, ela serve a igreja Nossa Senhora de Fátima, que foi elevada a santuário. É um compromisso maior que nós temos com a igreja, né? Até mesmo para trazer mais pessoas para cá também. Porque o bem que me faz, eu quero que faça para outras pessoas. A missa solene foi presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom Nivaldo dos Santos. A celebração reuniu padres, religiosos e toda a comunidade de fé. Eu moro aqui do lado, então para mim, assim, é tudo de maravilhoso. É onde vou encontrar sempre a paz. Eu vejo como um estendimento de Portugal até BH. Saber que nem sempre precisamos ir até Portugal, mas Portugal veio até nós. A criação do novo santuário foi aprovada pelo Conselho Episcopal da Arquidiocese de Belo Horizonte em 9 de agosto. Com o título, o local se torna referência da espiritualidade do povo mineiro. O santuário é o lugar da liturgia, da oração, é também o lugar da cultura e da promoção humana. E, acima de tudo, o santuário é o lugar do serviço da solidariedade. Lugar onde as pessoas vêm na sede, na busca desse amor de Deus. Inaugurada em 1950, com a chegada da imagem de Nossa Senhora de Fátima, vinda de Portugal, a paróquia foi oficialmente criada em 1952. 40 anos depois, foi criado um templo maior para acolher os fiéis. Eu vejo como um milagre de Fátima, né? E que nasce um santuário em contextos de tantos conflitos, né? Em nível mundial. Uma procissão luminosa e coroação de Nossa Senhora também marcaram a solenidade de elevação do santuário. Ela é mãe, ela é bondade, espiritualidade, ela é graça, ela é elevação, ela é tudo, simplesmente tudo. Olha, estamos a serviço da vida e da esperança. Essa é a missão que assumimos diariamente para evangelizar. E só conseguimos, primeiro, por graça de Deus e porque unimos as nossas mãos a você, que permite que a Canção Nova se mantenha. Dia após dia, seguimos confiantes naquele que não desampara. Neste 23 de outubro, alcançamos 69% da nossa campanha do projeto Dai-me Almas. Vamos junto aos 100%? Contamos com a sua ajuda. A nossa chave Pix é pix.doação@cançãonova.com. Obrigada por ser família Canção Nova com a gente
E se ainda não faz parte, saiba mais em clube.cançãonova.com. O Papa Francisco convocou os cristãos do mundo todo para um dia de oração pela paz. Preocupado com a situação na Terra Santa, o Papa pediu aos fiéis que assumam o lado da paz. Devemos assumir apenas um lado na guerra, o da paz. Una sola parte, quella della pace. Esse foi o pedido do Papa Francisco ao final da catequese na última quarta-feira, diante da escalada do conflito no Oriente Médio. Nesse domingo, os Estados Unidos alertaram para o aumento da tensão com o envolvimento do Irã. Nós não podemos ser insensíveis, indiferentes à guerra que está acontecendo no Oriente Médio em tantos lugares do mundo. A iniciativa será na sexta-feira, 27 de outubro, e a convocação é direcionada a fiéis de diversas denominações cristãs que tenham no coração o desejo de paz que o mundo precisa. Vamos orar pela paz? Obviamente, claro que vamos fazê-lo, mas também vamos, com pequeninos gestos de paz no dia a dia, plantar a paz neste mundo. Comunidades paroquiais pelo Brasil estão se organizando para o momento. No interior de Minas Gerais, a paróquia de Santa Rita de Cássia, mantenedora do Santuário de Nossa Senhora da Abadia e São José de Bota, se mobilizam. Todos os fiéis são convidados para rezar o Deus nesse dia, orações pessoais pela paz no mundo. Em Olinda, Pernambuco, o reitor do Santuário Mãe Rainha reforça o pedido do Sumo Pontífice. Que a gente possa rezar pela paz e ajudar a construir e educar as crianças, especialmente a futura geração. Segundo o Ministério da Saúde do Estado da Palestina, o conflito deixou 4.651 mortos e 14.245 feridos na faixa de Gaza. Em Israel foram confirmadas mais de 1.400 mortes e mais de 4.000 feridos. Nesse Dia Mundial de Oração pela Paz, nós nos unimos então a Maria e os apóstolos, unidos em cenáculo, pedindo, por intercessão da Virgem, a paz no mundo. Em São José dos Campos, interior de São Paulo, na missa desse domingo, as crianças entraram no corredor central com velas e no centro, o globo terrestre mostrando a região do Oriente Médio. E também em Jacareí, na região do Vale do Paraíba. Queremos também rezar pela paz nesse tempo de guerra. Justiça e paz se abraçarão, diz a palavra de Deus. Por isso, oremos. Olha, o Canção Nova Notícias fica por aqui. A seguir tem a Santa Missa direto de São Paulo. Uma boa noite para você. Reveja as reportagens no portal noticias.cançãonova.com. Boa noite, paz para você.